E a nossa palestra começa falando de significado, de significados. Significados. E eu quero recorrer a um livro chamado Coaching e Autorrealização, que foi coordenado por André Pérsia, Lídia Batista, nossa colega MetaCoach, e Maurício Sita. Ao capítulo 15 desse livro, escrito por Dionea Cesone, nossa querida colega MetaCoach também. E é um aviso sobre os significados. É um aviso, então eu quero que vocês prestem bem atenção nesse aviso, porque somos criadores de significados. E ao criá-los, criamos o mundo em que vivemos. É isso que você está fazendo agora. Tenha consciência disso ou não. Esse é um caminho sem volta. A partir deste ponto, você não mais poderá usar a ignorância como desculpa para viver atrás da linha de largada para a sua jornada para a autorrealização. Então, já fica o aviso aqui, para quem está entrando, para quem está vendo essa palestra, que se você realmente está disposto a partir a largada da jornada da sua autorrealização, esse é o lugar. E que você agora, a partir de hoje, não poderá mais usar a ignorância como desculpa. Um grande boa noite a vocês e sejam bem-vindos a Significado e a Construção e Sua Importância. Importância do significado. A significância do significado. A gente vai ver nessa palestra algumas coisas, a gente vai falar um pouco do que é o significado, de algumas distinções a respeito do significado. Nós vamos falar também de alguns tipos de significado, né? Nós vamos entender um pouquinho da função do significado no sistema mente, corpo e emoção. Também nós vamos ver alguns tipos, né? Algumas dimensões do significado. E depois, no fim de tudo, a gente vai ver o porquê que a gente está observando isso, aprendendo sobre isso, né? Por que a neurosemântica, e semântica é uma palavra que é sinônima de significado, trabalha com significado. E aí, como nós construímos os significados da nossa vida? Esse é o nosso programa para hoje. Espero que vocês estejam prontos e apertem os cintos, porque, como vocês viram, é uma viagem sem volta. E a gente começa mostrando uma pintura rupestre, uma pintura da pré-história, feita provavelmente por homens de Cro-Magnon, né? Homens de Cro-Magnon foram os primeiros homens, isso é uma historinha que eu começo a contar para vocês, foram os primeiros homens a pintarem as suas cavernas com os animais, levando mensagens abstratas aos seus conterrâneos. Ou seja, foi o primeiro ser Homo sapiens, né, o Homo, né, não era Homo sapiens ainda, era Cro-Magnon, desculpem, é o primeiro Homo, né, hominídeo, a fazer pinturas em cavernas. E isso denota que ele teve o poder da abstração, o poder de dar significado às coisas. Significado, ele é a matéria básica, ele é a matéria-prima dos pensamentos. É aquilo que é importante para você. O ser humano, ele pode se considerar ser humano porque ele sabe dar significado para as coisas. Outros seres não têm esse poder. Por isso que é importante o significado na vida da gente também, porque ele realmente distingue a nossa espécie. E através dos significados a gente consegue passar conhecimento, abstração de uma pessoa para outra. Isso é uma das importâncias do significado. Um pouquinho do que é significado, sobre o significado. Vamos falar um pouquinho. Significado é a representação de algo que está dentro do sistema, que entra no sistema. Tá? Então vamos pensar assim, você
é um ser de estímulo e resposta. Você é estimulado pelas coisas do mundo e você responde a esses eventos, a coisas, a pessoas, a situações. E você usa a sua representação do seu estímulo para que você possa identificar qual a melhor resposta. Para que você possa identificar essa melhor resposta, você dá significado a essas representações. Então, quando a gente fala que o significado representa algo dentro do sistema, é disso que a gente está falando. É como a gente chama as coisas dentro da gente. É como a gente pensa sobre elas, é como a gente avalia elas, é como a gente valoriza, é como a gente acredita sobre elas. Ok? A palavra significado, ela vem de uma palavra alemã que representa o que você mantém na mente, o que mantemos em mente. Né? E isso pode ser um monte de coisa, crença, experiência, palavras, sensações. Então, o significado também é a respeito daquilo que você mantém na sua mente. Significados não existem por si só. São construídos dentro do nosso sistema, são construídos por nós mesmos, a partir de pensamentos, a partir dos próprios significados. A gente vai ver um pouco mais para frente, talvez como se constrói significados, se realmente o pessoal se interessar por essa matéria. E aí a gente vai ver um pouco disso também. A gente aprende a construir o significado. O significado ele não existe por si só. Uma coisa que significa, ele está dentro da psicológica da pessoa. Uma coisa que significa, uma coisa que tem um significado para um pode e não deve ter o mesmo significado para outro, porque depende da sua experiência, de como você significa as coisas. E eles são construídos, eles são a construção daquilo que a gente absorve. Ok? Significados são multiordinais. Eles não estão só em camadas, em níveis. Né? O significado em si tem um significado. Ele tem um significado dentro dele mesmo. Então, existe um evento, existe uma representação, e logo você pensa no significado daquela representação, mas aquilo tem um significado para você. E se você for pensar assim, aquilo também tem um outro significado para você, que está ligado ao primeiro significado que você pensou. Então, essa multiordinalidade do significado, e não só os níveis, faz com que a gente pergunte em que nível você está significando, e além do nível... Espera um pouquinho, pessoal. Essa multiordinalidade dos significados, ela faz com que nós estejamos sempre a um passo, a um momento, do momento que vai ser aquele momento que vai fazer a diferença. Por quê? Se por acaso você chegar num nível de significado e esse significado não for tão importante, ou não for tão interessante, ou tão útil para você, você tem a capacidade de fazer isso, de dar um passo para fora, dentro daquele mesmo nível. E através dessa multiordinalidade, fazer um enquadramento maior de um significado que vai ressignificar aquele significado inútil que você chegou. Então, é exatamente isso, esse processo dentro da cabeça do ser humano, a respeito de ter o significado do significado dentro do próprio nível, que faz com que você tenha essa percepção de estar pronto para a mudança, de estar exatamente pronto para a mudança. Ok?
Ok. Vamos em frente. Significado, e ainda falando um pouco sobre o significado, sobre o que é o significado, trazendo algumas distinções do significado. Os significados, pessoal, eles são praticamente a matéria-prima que constitui a representação. Tá? É como se você tivesse, dentro daquela foto, daquele filme que você faz na sua representação, se você tivesse tijolinhos. Tijolinhos de significado. Então, antes de tudo, a primeira coisa que acontece é a representação. É o estado e a representação. Isso imediatamente tem um significado. Então, a gente vai ver um pouco mais à frente que isso funciona assim. E enquanto você cria esses significados e aprende a criar esses significados de forma cada vez mais complexa, quanto mais você vai se desenvolvendo, quanto mais inteligente você vai ficando, você vai criando significados que vão expressando aquilo que você chama de verdade, aquilo que você realmente acredita, aquilo que você valoriza. Então, os significados, eles governam e, ao mesmo tempo, eles expressam as verdades das pessoas. Verdades essas que, com certeza, num universo relativo como é o nosso, não podem ser verdades absolutas. Por isso que na neurosemântica a gente também fala que você não deve ficar sério com você mesmo. Que a partir do momento que você ficar sério e começa a ter certeza das coisas, você começa a se tornar tolo. Porque realmente a sua verdade pode ser muito útil para você, mas ela não precisa ser imposta para ser útil. Ela não precisa ser absoluta. As pessoas podem acreditar em outras verdades, enquanto você, acreditando na sua, utiliza ela para você. Isso é uma opção que você tem. E é um fator extremamente grande da flexibilidade que você pode alcançar. Se você quiser, é sua a escolha. Porque aqui a gente não está para falar de como você vai ser melhor, do que você tem que fazer para você ser melhor. Aqui a gente está para falar, como falou a nossa querida colega Eliane há um tempo atrás, de tirar as coleiras. A gente está para falar daquilo que pode melhorar em você. Aquilo que está latente, que está prontinho para ser despertado, mas que faz parte de você. Não é uma coisa, uma mudança que você vai fazer, que você vai fazer coisas que os outros acham importantes que você faça. Não. É o contrário, é pegar aquilo que você sabe que é importante, que você sabe que você quer fazer, mas que por algum motivo você não faz. É isso que se trata, fechar o gap entre o saber e o fazer. O significado e a performance. E agora nós estamos falando de um desses elementos, que é o significado. Assim como eles governam enquanto expressam a verdade de cada um, eles também, nós também temos a capacidade de metabolizar neurologicamente os significados. Sabe as borboletas no estômago? Sabe as mãos frias? Suando nas mãos? Então você tem essa capacidade. Você faz isso com você. Isso não acontece porque isso é mais importante do que você, ou porque isso tem a capacidade de te governar. Não é assim que funciona. Se você quiser que isso funcione assim e acreditar assim, é a sua opção. Mas, de verdade, você cria isso dentro de você. Você tem essa capacidade. Você pode ser criador dos seus significados e pode metabolizar significados no seu sistema. Você coloca eles para dentro de você. Como eu disse, significados são a matéria-prima da nossa representação, é como se eles fossem os tijolinhos. E os significados, eles têm poderes incríveis dentro da gente. Significados ricos, significados empoderadores podem desbloquear potenciais, despertar potenciais que estão latentes, estão prontos aí, dentro de você. Eles estão gritando, me solta que eu quero me expressar, eu quero imprimir
esse ser magnífico e maravilhoso, que só você pode ser. Eu quero imprimir esse ser na história. Eu quero criar o legado dele. Esses são significados que estão latentes, querendo ser despertados. Significados criam a representação da realidade. Você, criador dos seus significados, é único e totalmente responsável pela criação da sua realidade, daquilo que você chama da sua verdade. Eu quero mostrar para vocês, vou até aproveitar, 2 pequenos vídeos, vamos ver se a gente consegue fazer isso acontecer. Tem tudo a ver com significados. Ok? Vamos lá, vamos ver se eu consigo aqui fazer com que os vídeos funcionem. Primeiro este. Na mesma linha da mesma empresa. Bom, vocês viram aí. Julgamentos são formas de criar significados, né? E cada um pode criar o significado que quiser a respeito daquilo que está percebendo. É disso que a gente está falando. Que significado você cria para a sua vida? Como é que você percebe o mundo à sua volta? Como você prefere perceber o mundo à sua volta? Quais são as suas escolhas quando você conversa com você mesmo a respeito daquilo que você está vendo acontecer? A respeito daquilo que você está percebendo. Nós vimos nos vídeos aí passados 2 erros, 2 falhas, né, de comunicação. O primeiro policial que percebe errado o pai dando dinheiro para a filha como um cliente comprando serviços de uma prostituta, né? E isso é um julgamento. Isso é como ele quis perceber aquilo, não é a verdade. Ok? Então, como que você cria? A minha pergunta é essa: como você faz a criação dos seus significados? Como você avalia as coisas que você vê? Você conta? Você desconta? Você se move em direção ao que você quer ou você se afasta daquilo que você quer? Como é que você percebe? Quando você vê um cenário na sua frente, você olha para as coisas boas? Você olha para as coisas ruins? Talvez você seja um especialista no cenário pessimista. Você sabe que grandes advogados são especialistas em cenários pessimistas.
Então, não é sobre o que tem, o que está certo você perceber, ou o que está errado você perceber. É sobre o que é útil para você perceber. Como você faz isso? Né? Ok. Então, nós chegamos à questão de que somos construtores dos nossos significados. Somos nós que aprendemos a interpretar as coisas. Somos nós que aprendemos a julgar através das nossas experiências, das nossas histórias, de como a gente pensa, às vezes até de um personagem que a gente veste no trabalho, às vezes de alguma coisa que pode até te afrontar, como foi o caso do segundo vídeo. A mulher pensou bastante mal daquele rapaz mostrando coisas para aquele ônibus de crianças. Então, somos construtores dos nossos significados. E levando em conta isso, quando você constrói, e aí a gente estava vendo aquele vídeo, aquela situação, né? Então, quando você constrói significados no decorrer do tempo, à medida que o tempo vai passando, isso vai virando uma história, isso vai virando um filme, vai virando o filme da sua vida, né? A história que você conta do mundo que você percebe para você mesmo. E eu quero te perguntar, como que é a sua história? Existem muitas histórias que podem se parecer com contos de fada. Existem histórias que podem se parecer com filmes de ação. Existem histórias que podem se parecer com filmes de drama. Às vezes um romance, uma comédia romântica. Às vezes você pode passar por vários tipos de história que você está construindo para você, em vários contextos diferentes. E aí a pergunta real que eu quero deixar para você é: como é a sua história? Como você faz isso com você? Você sabe o mecanismo que você usa para construir o significado? Você sabe conscientemente como você processa as informações para responder, para gastar a sua energia, para investir a sua energia vital, energia de vida, numa resposta a um evento? Você sabe o que governa o gasto da energia da sua vida? Você sabe como você constrói isso? É disso que nós estamos falando aqui hoje. Como você constrói aquilo que governa o gasto da energia da sua vida, o investimento da energia da sua vida. Então, agora eu quero um pouquinho de interatividade de vocês. Então eu vou convidar as pessoas que tiverem microfone e não tiverem som de fundo, pelo menos que não seja muito perturbador aí, a entrarem e me dizerem por que você hoje, agora, quer descobrir como você cria seu significado. Qual seria uma razão importante para você? E eu deixo oportunidade para qualquer um que quiser entrar. Inês, o próprio Gabriel, a Ju, que está aí no INAP, que eu já vi. Todos. Oi. Eu acho que para que a gente tenha, vamos chamar assim, o poder de mudá-lo, algum significado que nos incomoda, que nos prejudica, a gente possa mudá-lo para algo que nos faça bem. Ok. Então, saber como você constrói o significado pode te dar o poder de você modificar o significado que você está construindo. Ok, Zé. Ok. Ok. Isso é um porquê. Isso é um porquê a gente poderia querer saber como se constrói o significado. Tem mais alguém que tem algum porquê? Mudar as O Zé, reações. mudar as reações. Você sabendo como você constrói o seu significado,
você vai poder modificar as respostas que esse significado gera, né? Você vai poder governar de forma mais adequada a resposta desse significado. É isso aí, Eusébio. Também isso é um grande porquê. Não foi eu. Não fui eu Não quem foi eu. falei. Não? Então quem foi que falou das Foi eu, reações? Gabriel. Ô, Gabriel, Gabriel. desculpa. Não tinha visto que tinha sido você. Eusébio, fala alguma coisa? O porquê, né? Porque O porquê você ainda não gostaria consegui. de aprender a saber como você constrói o significado? Olha, tem uma metáfora, né, que é uma explicação de como criamos significados do Aras, que eu achei, até uso para mim também, para poder explicar os significados, né, como criamos significados. Que ele fala que os significados são os diretores, os produtores e os roteiristas do nosso cinema interno. Então, dali eu consigo ir descendo na cadeia, né? Que são os produtores do cinema interno. Que o cinema interno nos ocasiona? Ocasiona pensamentos, em decorrência, sensações, sentimentos e, no final, atitudes, né? Então, eu acho que essa é uma forma de montar um cenário de como o significado funciona para a gente bem interessante, bem legal. Sim. Sim. É um dos jeitos de se perceber a construção de significado. Você meio que falou uma das formas, tem outras formas, e a gente está falando disso. Tem mais alguém com o microfone aberto que gostaria de falar sobre isso? Eu, Denise. Eu gostaria não, eu quero. Eu quero saber como eu crio meus significados, Fulvio, para que eu tenha escolha no comportamento. Você tem escolha. Nos meus comportamentos. Perfeito, perfeito. Esse é o porquê. Inap, Juliana, quer falar? Quer, Ju? Fala. Agora você está aberto. Não? Eu quero. Ok, Rodrigo Santiago, nosso meta coach de hoje. Pois não, querido? Eu estou lembrando daquela metáfora do elefante que ele, quando filhote, ele é amarrado num toco e ele cresce amarrado naquele toco, tem o limite daquele espaço ali para andar. Quando ele cresce e é adulto, ele é muito mais forte do que o toco, mas ele está acostumado com aquele toco, ele foi condicionado a não sair dos limites daquele toco. Então é assim que funcionam as nossas crenças, mesmo que a gente esteja feliz com o espaço que a gente tem para viver, com todos os potenciais que a gente já tem desenvolvidos, eles só foram desenvolvidos até aquele ponto por causa dos nossos significados, por causa das nossas crenças, né? Se você entende como construiu suas crenças para gerar aquele espaço onde você atua, você também consegue descobrir os seus limites. E descobrir os limites nem sempre é trivial, nem sempre é fácil. Quando você descobre como construir os significados, fica mais fácil descobrir os limites e, portanto, romper esses limites alterando esses significados. Ok. E aí permite chegar à excelência cada vez mais. Isso também é um grande porquê. É um grande porquê do que a gente pode ter para saber como a gente cria os nossos significados. Então, seguindo em frente agora, já com toda esse aparato que vocês me deram a respeito do... Nossa, o que está acontecendo aqui? Deixa eu ver, o que eu fiz de errado que eu posso fazer de certo agora? Vamos lá, deixa eu dar um stop share aqui, para voltar as coisas a funcionar. Ok, voltamos. Então, com todos esses porquês, vamos então iniciar a nossa jornada de saber como a gente cria os significados. E os significados, eles são criados através das dimensões, né? Através dos tipos. Na verdade, você faz a construção do seu significado pela percepção. A primeira coisa que acontece é a representação desse significado. Depois você dá um passo atrás e começa a editar o filme do seu significado.
Você começa a texturizar esse filme, começa a dar foco para aquilo que é importante. E aí você começa a ter os significados linguísticos ainda dentro de você mesmo, né? A meta-representação, que é pensar sobre o que você está pensando, começar a nominalizar aquilo que você está pensando. Então, depois, você classifica, você nivela, você começa a avaliar, né? Também, num próximo momento, você vai associar, né? Vai começar a linkar emoções a esse significado. Vai fazer associações com o significado. Num próximo momento, vai haver todo um julgamento sobre esse significado. E você vai usar algumas distorções cognitivas para fazer esses julgamentos. Provavelmente você pode ter uma leitura mental nessa hora. Pode passar por um processo de identificação com o seu significado. Você pode ter uma causa e efeito, né? Você pode pensar naquilo como uma causa e efeito. Isso significa aquilo, isso causa aquilo. Ok, aí depois você vai gerar um enquadramento desse significado. E nesse enquadramento você vai usar algumas pressuposições. São todas distorções da sua linguagem. Todas distorções que vão gerar significados dentro dessas dimensões que nós vamos apresentar. Nós vamos apresentar aqui na apresentação as 4 principais. Se a gente tiver tempo, eu vou falar, pelo menos enumerar as 9 que a gente tem aqui. E a gente tem, segundo a literatura da neurosemântica, 1 ou 2 dúzias de dimensões de significados. Então, uma das dimensões do significado, e como você começa a criar seu significado, é pensar sobre o que é aquilo, né? E aí você passa pela classificação, por linkar emoções, por avaliação do que é, e gera o enquadramento do que é. Aí você, em geral, começa a pensar sobre como funciona, né? Como funciona, qual é a mecânica daquilo que você está percebendo, daquele evento, daquela situação que você está percebendo. Agora que você já sabe o que é, que você já avaliou, você começa a avaliar, você começa a nivelar, você começa a associar, você começa a enquadrar o como funciona. Como funciona, né? E essa é mais uma dimensão. E aí você começa a perceber que aquilo pode ter valor para você. Você avaliza ou desvaloriza o estímulo que você está recebendo. E é assim que você cria significado. Passando do nivelamento, de novo pela associação, pela avaliação, gerando o enquadramento do valor que aquilo tem. Então, principalmente, você percebe a intenção daquela situação, daquela pessoa, daquela coisa. Para que aquilo foi feito? Para que serve? Qual a intenção de alguém ao fazer, ao se comportar dessa forma? E aí você nivela, você associa, você linka algumas emoções, porque talvez você tenha algumas intenções quando você se comporta daquela forma. E você enquadra novamente. Principalmente esses quatro dimensões do significado. A gente utiliza para que a gente possa gerar um significado, um enquadramento que a gente vai guardar na nossa matriz. Nesse espaço mental, nesse útero da nossa mente. Matriz em grego significa útero. Útero porque é onde você gera, você cria significados. São esses significados que podem realmente serem expressos. São esses que você tem, que são os mais elevados que você tem. Eles expressam, e quando você imprime isso, você se permite imprimir através desses potenciais que você desbloqueia, com o que a gente chama do que é autorrealização. Quando você se permite imprimir, você gera o seu legado, a sua história. Como é a sua história? Como você cria a sua história? Como você quer criar ela a partir de agora?
qual vai ser a sua decisão? O que você vai levar dessa palestra? Porque agora, como eu disse no começo, você não tem mais aquilo. Eu sou ignorante sobre como eu crio os meus significados. Eu sou ignorante, então eu vou criando do jeito que eu estou aqui. Não, agora você sabe. Você sabe o que eles são. Você sabe para que eles servem. Você sabe até como eles funcionam e como você faz para que eles funcionem dentro de você. Alguns de vocês me deram até porquês. Por que saber isso aqui? Então agora a pergunta é, o que você vai fazer com isso que você aprendeu? Vamos levar para casa? Leva para casa essa pergunta. Como você está criando a sua história? Qual é a história que os seus filhos vão ver? Qual é a história que você conta para os seus pais? Uma vez eu lembro que eu vi um filósofo falar a respeito de uma cena. Uma cena de um maratonista que estava em segundo lugar. E ele estava muito mais rápido do que o cara do primeiro lugar. E ele estava vindo atrás do cara do primeiro lugar. E faltava, assim, alguns metros até chegar à chegada. E ele percebeu, quando ele estava vindo, ele percebeu que o cara do primeiro lugar tinha ficado desatento. Não é que ele não poderia correr mais do que aquilo. Não é que ele realmente estava cansado ou que ele estava desgastado. Ele só tinha ficado desatento. Bom, esse maratonista que estava em segundo lugar chegou bem nas costas do cara que estava em primeiro. Deu um tapa nas costas dele e falou, anda, eu tô aqui atrás de você, ó, vai! Como você cria a sua história? Bom, fato que o cara que estava em primeiro deu uma deslanchada, passou a linha de chegada, e o segundo passou a maratona em segundo. E logo em seguida, a imprensa inteirinha que viu aquilo acontecer chegou para esse segundo lugar e perguntou para ele, vem cá, por que, né? Por que perder a oportunidade de passar na frente de uma pessoa que já estava desatenta? Ele respondeu assim, eu estou numa competição esportiva. Eu quero ganhar pelo esporte, pelo esforço. Eu não quero ganhar da atenção dele. E uma frase que ficou bem marcada, que o filósofo no dia contou, foi assim, que ele respondeu para a imprensa, se eu vou fazer uma coisa que eu tenho vergonha de contar para minha mãe, eu não faço. Ele usava isso como regra para executar, como diretriz para executar os seus comportamentos. Isso, essa regra, esse significado a respeito do que eu estou fazendo, eu posso contar para minha mãe? Então eu estou fazendo alguma coisa ética, eu estou fazendo alguma coisa dentro da minha moral. Eu não estou roubando de algum jeito. Como você conta a sua história? Perguntas, pessoal. Alguns minutinhos para as perguntas. Quem tem perguntas sobre o significado, sobre a construção do significado, sobre a importância. Lembrando sempre, como o Michael Hall fala, a qualidade das vossas perguntas reflete diretamente a qualidade da informação que você conseguiu absorver dessa palestra. Então, uma boa pergunta significa que você aprendeu boas coisas da nossa palestra. Perguntas, perguntas e mais perguntas. Um de cada vez, pessoal, por favor. Alguém quer falar alguma coisa? Não me deixem sozinho aqui. Oi, Fúvio. Oi, Emília. Tudo bem? Tudo.
Pode me ouvir? E aí, não? Uhum. Bom, algumas pessoas falaram do porquê conhecer como formam, né, os seus significados como uma maneira de ter controle e depois escolher melhor as atitudes, as ações. E aí você concluiu agora falando que se eu não vou ter orgulho ou vou ter vergonha de contar o que fiz, isso pode ser um parâmetro, ok? Bom, Naquele caso, daquele maratonista foi, né? sim. Uma coisa boa, porque eu vou chegar onde eu quero te perguntar. Se as minhas escolhas, o meu comportamento passa pelos significados que eu tenho, que eu construo, o que você poderia dizer para nos ajudar com relação às questões das emoções, quando diz respeito à nossa neuroquímica, aos nossos neurotransmissores, muitas vezes já aprendidos, e um pequeno gatilho já desencadeia. E o que você diria para uma pessoa que não é da neurosemântica e que ouve a sua palestra e pergunta assim, o que eu faço? Às vezes é mais forte que eu e neuroquimicamente os neurotransmissores já são ativados quase que espontâneo, né? A pessoa já está tanto tempo com aquela emoção. O que você diria? Para ela ficar feliz, assim, com uma expectativa melhor diante da possibilidade de construir significados melhores. Motivá-la. O que você diria? Então, o que você está me pedindo é assim, o que eu diria para motivar uma pessoa que não conhece neurosemântica e que está passando por uma construção de significados que está favorecendo uma emoção que para ela está julgando negativa. É isso que eu entendi da tua pergunta? Sim, uma pessoa que às vezes, diante de uma emoção, já tem um comportamento consolidado e ela não se sente bem, então, até mesmo para contar esse comportamento, para falar sobre esse comportamento, até mesmo para um profissional. Você vê a que nível chega e... Ok. E ela... A primeira coisa que eu faria nesse caso, se a pessoa chega para mim falando sobre isso, não é nem dizer alguma coisa para motivá-la ou explicar para ela como ela cria significados. Sim. Tá? A primeira coisa que eu faria, assim, óbvio, depois de fazer um processo de trabalhar perguntas, boa formulação de objetivos, chegamos mesmo nesse objetivo, que é trabalhar com essa emoção que está perturbando ela, é uma emoção que talvez ela até queira banir dela, né? Um negócio que não está sendo legal. Então, o que a gente faz? A gente entra no padrão da neurosemântica para trabalhar com emoções perturbadoras, é um dos padrões da GP, e passa a pessoa por essa ferramenta. A pessoa passando pela ferramenta e experimentando, talvez ela mesmo adquira a compreensão de como ela cria aquela emoção através dos seus significados. Porque, com certeza, é uma coisa aprendida. Ela não nasceu com aquela emoção instalada dentro dela. Ela instala aquela emoção. É como se ela rodasse um programa. Como se vem um estímulo e ela roda um programa. E se ela já está há muito tempo acostumada a fazer isso, algum tempo vai demorar para que ela desaprenda. Para que ela se acostume a desaprender. Mas ela é capaz de fazer isso. Porque ela foi capaz de aprender. Então, com certeza, ela é capaz de desaprender. E aí, quando ela tem a capacidade de desaprender, ela tem a escolha de aprender alguma outra coisa no lugar. E aí ela pode usar alguma coisa que seja útil. Nem que seja mesmo memória. Olá? Um minuto que ele deve estar tendo problemas técnicos lá.
Aparentemente o Flúvius caiu. Sim. Caiu exatamente às 8. Que feio, gente. Todo mundo cortando o Fulvio para ele cumprir o horário, parecendo o Dr. Michael Hall. Que feio. Quem cortou o Fulvio, vai? Tem coragem de admitir? Quem vai assumir? Já voltei. Calma. Fulvio. Tem mais alguém que tem perguntas, pessoal? Porque Obrigada, viu, Fulvio? imagina. Alguém mais que tem perguntas? Eu tenho muitas perguntas. Uau! Se ninguém pergunta, eu sigo perguntando, hein, gente? Quer fazer alguma dessas perguntas, Rodrigo Santiago? Como você recomendaria que uma pessoa trabalhasse com ela mesma para descobrir esses significados limitantes quando ela ainda não está consciente dos próprios limites? Como A pessoa eu sabe que quer recomendo. avançar, mas ela não sabe nem o que ela pode melhorar em alguma atividade. Ela está num ponto onde ela sabe onde gostaria de chegar, mas ela não sabe o que ela pode fazer diferente. Ela naturalmente tem uma série de significados limitantes por ali. Como é que o que você recomendaria que ela fizesse? Muito boa pergunta, essa pergunta que você me fez. É a pergunta que eu tenho me feito. Eu percebo que muitas pessoas na história, muitos homens e mulheres já se debruçaram a respeito desse assunto que você está abordando. E principalmente por causa da própria pessoa não ter consciência dos seus limites, né? Uhum. Eu, assim, se fosse essa pessoa, posso te dizer disso, não vou nem analisar tecnicamente nem nada, vou te dizer da experiência, né? Eu, em um determinado momento durante o ano passado, você teve agora no Team Leader do Metacoach comigo, você viu eu trabalhar a autoridade, o conceito de autoridade, e eu, num determinado momento do ano passado, eu comecei a fazer auto-coaching de autoridade. Então, eu comecei a identificar os significados que a autoridade tinha para mim. Eu comecei a perceber o que eu acreditava, e para isso eu usei o quê? O diamante da consciência, as 26 facetas do diamante da consciência. A gente pode até fazer uma palestra sobre isso logo em breve, né? Então, eu comecei a me perguntar sobre que regra existia sobre a autoridade dentro de mim, que crença existia sobre a autoridade dentro de mim, o que eu pensava, como eu me comunicava, quais eram os códigos que eu estava usando, verbais, não verbais, os significados que aquilo, as imagens mesmo, sabe? Filmes que apareciam na cabeça, lugares onde eu estava, pessoas com quem eu me relacionava. E assim eu fui explorando, Rodrigo. Então, acho que a palavra resposta para o que você me perguntou é explorar. Exatamente para que você encontre os seus limites. Mas explorar atrás dos seus limites, imaginando que você vai encontrar essa pedra. Com certeza. Mas que existe um caminho do lado da pedra, você pode contornar ela. Entende? Não é um limite intransponível que você vai chegar. Então, eu acho que a primeira coisa que a pessoa tem que ter é talvez essa consciência de que realmente não existe impossível. Existe aquilo que você não faz. E você não faz porque talvez você ainda não tenha aprendido a fazer. E que você pode aprender a fazer. Então, o que motive a pessoa a fazer isso, né? O que me motivou principalmente, e o que me motiva a trabalhar com neurosemântica, é que, cara, qualquer um no mundo pode ser autorrealizado. Não existe por que não. Existe uma fórmula, existe talvez um jeito, e essa fórmula é uma fórmula individual de cada um. Que a metodologia do próprio modelo que a gente segue ajuda, facilita você mesmo a encontrar, a tirar essas amarras que seguram você.
É como eu estava falando no começo, eu não sei se você estava. A gente não fala de como a pessoa tem que ser para ela ser melhor. A gente fala de como ela pode melhorar o que ela tem dentro dela. Então, ela não precisa se modificar, ela tem que melhorar, né? Ela pode buscar melhora, se ela quiser. A modificação que vem nela é um processo, é resultado dessa busca pela liberação desses potenciais. Ok? Beleza. Respondi? Hipnoticamente. Ok. Bom, pessoal, muito obrigado. São 8h05. Eu convoco vocês a fazermos 10 minutos de intervalo e às 8h